podemos intitulá-lo aqui como messianismo. Bom, tudo começa com a questão da sagração ou da consagração de Saul sendo consagrado, né, ungido o rei de Israel, sendo ele o primeiro rei de Israel. Então, naquele princípio, ou naquele ato ali, principia, né, ou se inicia essa concepção de um rei ungido, deste ungido, dessa questão Messias, né? O Messias é o Mexia, ou Machia, né? O ungido, o Cristo, que posteriormente vai ser no grego, né? Então, parte dali essa concepção de um rei ungido, de um rei consagrado. Mas a gente precisa retornar um pouco e chegar em Abraão, quando Deus faz uma promessa a Abraão. E Deus vem prometendo a Abraão a respeito da sua descendência, e fala de multidões, né? Multidões de nações, com Jacó da mesma forma. Quando chega em Davi, ainda que Saul foi o primeiro a ser ungido, essa promessa de um descendente ungido que herdaria o trono, o reinado de Davi e reinaria eternamente, parte de quando Davi é escolhido por Deus, é ungido por Deus, e Deus então faz essa promessa a Davi, ainda que Saul tenha sido o primeiro a ser consagrado como rei de Israel. Então agora parte dali, né, essa questão, esse conceito do Messias, do ungido, do rei ungido. Mas no desenvolvimento da história, por exemplo, no período dos reis, tem-se a ideia de que o Messias é um rei ungido. Por quê? Porque o período é o período dos reis. E daí quando a gente entra no período em que não é mais o rei que está em eminência, principalmente dentro do contexto do cativeiro, porque passa-se o período dos reis, os reis falham, o povo vai para o cativeiro, e agora no cativeiro não tem mais templo e também não tem mais sacrifício, ocasionando assim a falta de um sacerdote. Então quem vai estar em eminência é o profeta, por exemplo, o profeta Ezequiel. A gente tem o profeta Daniel, no período babilônico. Jeremias, que também profetizou o próprio cativeiro. Então a gente vê nesse período a figura de um profeta messiânico, né? O Messias profeta. Finda esse período, o Messias não chega, não vem, e entra então o período do pós-cativeiro, o pós-exílio. E a figura central ali é o sacerdote, né? Passa a ser o sacerdote. Não tem mais rei, ainda que tenha profeta, a figura central se torna o sacerdote. Então, dentro desse período e dentro desse contexto, a ideia que se tem é que o Messias vai ser o Messias sacerdote. Então, um messianismo sacerdotal. Porém, entra, né, ou termina, finda esse período, e a gente vai adentrar para o período dos Macabeus, que conhecido também como o período interbíblico, ou o período de silêncio, né, como alguns argumentam e tal. Então, nesse período, como nenhum desses outros períodos reis, período do cativeiro, dos profetas, né, ou do profeta e o do período sacerdotal, período sacerdote, não atingiram essa promessa, e nenhum conseguiu atingir o parâmetro, o perfil do Messias que se espera de um rei ungido, ou de um ungido do Senhor, que governe, que seja puro, justo, e governe com cetro de justiça. Como ninguém alcança esse nível, então chega nesse período de silêncio, período dos Macabeus,
a concepção que se tem é a concepção escatológica, é futurista. Então o Messias não vem agora, ele vai vir num tempo futuro. Agora, dentro desse desenvolvimento do messianismo, a gente chega no Novo Testamento, no período de Jesus, no tempo de Jesus, e existem ali dois movimentos muito fortes em questão do messianismo, que é o messianismo real, né? Messianismo real, que tem um caráter militar e político e temporal, né? Com uma espécie de período de validade. E nós temos um outro messianismo, que é o messianismo sacerdotal, que tem um caráter sacrificial, tem um caráter eterno, né? Tem um caráter de intercessão, de mediação entre Deus e o homem. Cristo, o Messias, Cristo, Jesus, o Filho de Deus que se encarnou e veio até nós, dentro do contexto de que ele sabe qual o propósito da sua vida, ele sabe qual é a sua missão. Ele precisa, como o Filho de Deus, escolher qual desses dois movimentos ele vai escolher para poder desenvolver o seu ministério, a sua missão. Se ele escolhe o messianismo real, ele corre o risco e a tentação de não atingir, né, o objetivo principal. Se ele vem como um rei, um Messias rei e político e militar, né, os seus discípulos, seus seguidores, os seus ouvintes não iriam compreender o propósito da sua missão. O propósito, por exemplo, quando Paulo fala que ele humilhou-se a si mesmo e se entregou, né, obedeceu até a morte de cruz. Se ele opta por esse messianismo, esse movimento messiânico real, ele corre o risco de não alcançar o seu objetivo. Então ele vai escolher, como a gente observa, e como os evangelistas abordam, ainda que Mateus o coloque como o rei Messias, o rei ungido, o leão de Judá, né, ele se esquiva desses títulos, ele prefere o filho do homem, né? Ele prefere ser chamado, por exemplo, como Lucas vai abordar o filho do homem, Marcos vai abordar como servo, né? E ele se intitula como o servo de Deus que vem para dar a sua vida, né, em resgate de muitos. Ele vem não para servir, não para ser servido, mas para servir. Então a gente observa que Cristo ele opta por esse messianismo sacerdotal, até porque embutido está nesse movimento messiânico a ideia de sacrifício, de um cordeiro sacrificial. E a gente vai para Hebreus, a gente vai encontrar lá ele sendo sumo sacerdote eterno. E a gente vai para João, a gente vê ele como o pão, né? Ele trazendo esse alimento como seu corpo servindo de pão, seu sangue servindo de vinho, assim como ele institui a ceia. E ele fala: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá vida em mim. Então, dentro desse movimento que ele opta, que ele reivindica para si o messianismo sacerdotal, então está embutido essa ideia, né, essa ideia de um sacrifício, de um sacerdócio, de uma substituição, de uma mediação, né? Então, Cristo, ele escolheu pelo messianismo do servo sofredor, que nós encontramos em Isaías 53 e também no Salmo 22, né? Sendo Jesus um judeu, conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, ele toma essa posição. E Paulo fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Tomou a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e nessa forma de homem humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então a gente vê que Cristo faz uma escolha. E aquele messianismo do servo sofredor, ainda que estivesse na escritura dos judeus, que é o nosso Antigo Testamento, eles excluíam essa ideia.
E daí quando chega Jesus e se apresenta como esse Messias, que é o servo sofredor, e dentro desse movimento do messianismo sacerdotal, ele é excluído e não é aceito por muitos. É por isso que os judeus, por muito tempo, o criticaram, o perseguiram, né, ignoraram, porque eles estavam nessa ideia de um Messias rei, de um Messias militar, de um Messias político. Esse é o desenvolvimento que nós observamos dentro dessa questão do messianismo, a história do messianismo e o seu desenvolvimento. E Cristo dentro desse movimento messiânico. Cristo opta, então, por ser o servo sofredor dentro do movimento messiânico sacerdotal.